Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês nessa noite ou em qualquer tempo que você venha a assistir esse vídeo, essa mensagem. Nós agradecemos a Deus por esse meio, né, por essa possibilidade de meditarmos na palavra do Senhor, de estarmos juntos em torno das coisas da palavra do Senhor. Embora gratos a Deus, nós reconhecemos que esse tipo de meio ele só se dá por causa de restrições de estarmos juntos fisicamente, né, juntos, como gostaríamos, sempre gostamos de estar. Né? O crente gosta de estar no meio do crente, no meio dos crentes, no meio da comunhão dos santos. E usar desse meio significa que nós não podemos estar lá. Mas a Bíblia nos diz para darmos graças ao Senhor em tudo, né? Em tudo dai graças. Então que o Senhor nos ajude, nos anime a ver a graça do Senhor em todos os momentos, especialmente nestes momentos que estamos vivendo, irmãos, dias difíceis, e especialmente o dia de hoje, né, com essa notícia assim, bastante forte, né, da morte de um irmão nosso próximo, que tem parentes na igreja, o irmão Marcelo. Então que o Senhor nos dê consolo através da sua palavra. É ela que nos consola, é ela que nos ajuda a viver nesse mundo, né? Mundo de morte, mundo de dor. E a nossa esperança é que o Senhor nos console com a sua palavra, com as promessas que lá estão, de que um dia tudo isso vai cessar. Né? Nosso irmão Marcelo está com o Senhor e isso nos consola, nos anima, nos faz caminhar. Meus irmãos, eu queria propor aos irmãos estudarmos um texto que é por demais conhecido hoje com os irmãos nesse culto de oração, né, nessa meditação do que seria o nosso culto de oração. O texto está em Mateus 6, nos versículos de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13, que é o texto da oração do Pai Nosso. Né? Em algumas Bíblias, aquela separação que não é inspirada, né? É só um recurso para nos ajudar. Em alguns vai estar escrito a oração dominical. A oração do Pai Nosso em outras Bíblias, enfim. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos e estudarmos um pouco sobre esse texto tão conhecido, né? Um desafio, mas há muitas lições aqui. O texto diz assim, Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então esse é o texto que está diante de nós. Né? Esse texto é impressionante. Ele só tem 5 versículos. E é incrível como ele é simples, ele é breve e simples ao mesmo tempo, né? Podem ser lidos com muita facilidade, mas ao mesmo tempo ele é muito abrangente, né? Ele é amplo, ele é de imensa importância. Talvez nenhuma outra porção das Escrituras, meus irmãos, seja ao mesmo tempo tão simples e tão completa quanto essa que nós temos aqui diante de nós. Veja só, quanto à sua simplicidade, ela contém aqui o princípio de tudo aquilo que um filho de Deus possa desejar. E quanto à sua plenitude, quanto mais a gente estuda e medita nas palavras desse texto aqui, mais nós sentimos que essa oração procede de Deus. Então isso é pleno, isso é grandioso e cabe tudo num texto tão pequeno como esse. Aqui nesse texto a gente encontra um modelo de oração com que o Senhor Jesus proveu o seu povo. Isso é uma providência divina. Ele provê um modelo de oração que é comumente chamado de a oração do Pai Nosso. Olha só, isso não é maravilhoso? Deus, na sua graça e misericórdia, Ele, ao enviar o seu Filho, nos provê um modelo de oração, né? Como nós devemos nos aproximar dele. Aliás, o pastor John MacArthur vai dizer que essa oração ela é um modelo, ela não é uma liturgia. Ela é tão importante e confunde, às vezes, né, as pessoas que não estudam assim como deve ser, que acabam transformando esse modelo numa liturgia em si. Alguns acabam por confundir esse modelo e transformam numa espécie de mantra. Né? Não sei se você já viu alguns
alguns jogos de futebol, antes de começar, os jogadores se reúnem e eles rezam a oração do Pai Nosso. Outro dia eu vi um que eu achei até um pouco engraçado. Os jogadores estavam assim bem animados, estavam assim bastante animados e eles rezavam o Pai Nosso aos gritos assim, né? Foi meio estranho assim, Pai Nosso no céu, não sei o quê. É uma espécie de um mantra, uma palavra assim de que vai dar certo e vamos lá. Só que o outro lá também orava, aí fica difícil, né? Orava não, rezava, né? Porque há uma diferença entre essas duas coisas. Rezar é aquela repetição, aquela coisa que perde o sentido, enquanto orar, pelo menos o sentido deveria ser prestar atenção naquilo que se diz. As palavras são tão repetidas que acabam perdendo seu significado. Aliás, um pouquinho antes aqui, nesse contexto, o nosso Senhor faz uma advertência contra as vãs repetições. Veja aí no versículo 7, quando ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? O Senhor nos provê um modelo e a gente acaba distorcendo tudo, transformando isso num mantra. Aliás, a maioria das pessoas faz isso. O bispo anglicano John Charles Ryle, conhecido como J.C. Ryle, aliás, praticamente, irmãos, toda essa meditação veio de lá. Foi uma bênção, um homem de Deus que deixou um legado muito bom de teologia. Essa meditação é toda retirada dele. Ele vai afirmar que, abre aspas, talvez nenhuma outra porção das Escrituras seja tão conhecida quanto essa. Onde quer que exista o cristianismo, esse texto é conhecido. Milhares e milhares de pessoas que nunca viram, peço desculpas, milhares e milhares de pessoas que nunca viram uma Bíblia ou que nunca tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho puro, estão familiarizados com o Pai Nosso. É impressionante. Meus irmãos, se o espírito dessa oração, se a finalidade dessa oração fosse tão conhecidos quanto as suas palavras, o mundo seria certamente um lugar muito mais feliz, né? muito mais fácil de se viver. Mas vamos analisar o texto. Aqui nessa porção, conhecida como oração do Pai Nosso, ela é composta de 10 partes. 10 partes. Há uma declaração que diz respeito ao ser a quem nós oramos. Há 3 pedidos ou 3 petições referentes ao nome de Deus, ao seu reino e à sua vontade. Depois existem 4 outros pedidos, 4 outras petições a respeito das nossas necessidades diárias, os nossos pecados, as nossas debilidades e os perigos que nos cercam. Depois há uma declaração dos nossos sentimentos a respeito do próximo, das pessoas que vivem do nosso lado. E no final há uma atribuição de louvor, há uma menção de louvor, uma declaração de louvor. Então essas são as 10 partes que se dividem esse texto pequenino aqui. Vamos analisar, vamos extrair daqui as bênçãos que o Senhor tem para nós. A primeira coisa interessante, assim, quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, é o uso dos pronomes nós e nosso. É incrível. Em nenhum lugar você vai ver o pronome pessoal eu, ou o pronome meu, possessivo. Mas aqui é nós e nosso o tempo todo. Deve ter propósito aqui, né? Talvez o propósito seja nos lembrar, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos em nossas lutas. Nós não estamos sozinhos também no reconhecimento da soberania e da glória do Senhor. Essa oração é um modelo para os crentes se lembrarem de que nós não estamos sós, nós estamos juntos. Por isso que é nós e nosso o tempo todo. Ou ainda, que nós devemos nos lembrar das outras pessoas tanto quanto nos lembramos de nós mesmos. Então, já começa o modelo dessa oração a nos ensinar. Então, vamos lá. Primeira frase declara aqui a quem nós devemos orar. Pai nosso que estais nos céus. Amados, nós não devemos clamar a santos ou a anjos, mas exclusivamente ao Pai, o Pai eterno, nosso Pai, o Pai dos Espíritos, o Senhor dos céus e da terra, o Deus eterno, todo-poderoso, único e majestoso Senhor. Aliás, aqui nós já temos uma das maiores bênçãos declaradas. Além de nós podermos chamar Deus de Pai no sentido geral, né? No sentido de que Ele é o nosso Criador, Ele é o Criador da humanidade inteira. Paulo fez uma referência a isso quando ele esteve em Atenas. Nós lemos em Atos 17, Paulo dizer, pois nele vivemos e nos movemos e existimos.
E também dele somos geração. Isso é Atos 17, 28. Então, além dessa bênção de poder chamar Deus de Criador, nós que fomos salvos pela sua graça, temos a grande bênção que é podermos chamá-lo também de Pai. Pai no sentido mais elevado, mais completo da palavra. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos remiu e nos inseriu em sua família. Porquanto Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio da morte de seu Filho Jesus Cristo, conforme nós lemos em Colossenses 1, 20 a 22. Ou seja, nós professamos aquilo que os santos do Antigo Testamento só se viam como se fosse um espelho. Ou seja, nós professamos ser filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E nós fazemos isso, nós professamos ter o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Meus irmãos, isso é uma bênção maravilhosa, incrível. Já começa bem, né? É uma bênção. Isso é algo que nós nunca devemos esquecer. Se desejamos ser salvos, nós devemos ter como alvo essa filiação com Deus. Meus irmãos, sem a fé no sangue de Cristo, meus irmãos, meus amados, meus amigos, aqueles que veem esse vídeo, essa transmissão, sem a fé no sangue de Jesus Cristo, sem a nossa união com Ele, é inútil a gente falar de confiança na paternidade de Deus. É inútil chamar Deus de Pai. Deus só é Pai daqueles que foram unidos a Ele através de Cristo Jesus. Essa primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus. A segunda, Pai Nosso que estás nos céus. A segunda, santificado seja o teu nome. A segunda frase é um pedido concernente ao nome de Deus. Ora, quando nós falamos aqui no nome de Deus, nós estamos nos referindo aos atributos divinos que foram revelados a nós. Quando falamos do seu nome, falamos do seu poder, falamos da sua sabedoria, da sua santidade, da sua justiça, da sua misericórdia, da sua verdade, ou seja, todos esses atributos que estão relacionados ao nome de Deus. Então, quando a gente pede que esses atributos sejam santificados, nós estamos aqui, na verdade, pedindo que eles se tornem conhecidos, glorificados. Esse é o sentido. Não é que ele será mais santificado por causa da nossa petição. Meus irmãos, como filho de Deus, a primeira coisa que nós deveríamos desejar é exatamente a glória de Cristo, espalhada, a glória de Deus em Cristo, espalhada pela terra, mais conhecida o possível de todos os homens. Aliás, esse foi o assunto de uma das orações do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo orou, Pai, glorifica o teu nome. Então, esse é o grande desejo de todo aquele que tem a Deus como seu Pai. Esse é o propósito, aliás, para o qual o mundo foi criado. O mundo foi criado para que a glória de Deus se manifestasse nele. Essa é a finalidade para a qual todos os santos são chamados e são convertidos. Pedro vai escrever na sua primeira carta que a principal coisa que a gente deveria buscar nesta vida é que em todas as coisas seja Deus glorificado. 1 Pedro 4, 11. Então essa segunda frase, santificado seja o teu nome. A terceira frase envolve um pedido acerca do reino de Deus. Venha o teu reino. Meus irmãos, quando o texto fala aqui em reino, aqui há pelo menos dois entendimentos. Obviamente há muito mais, mas eu queria destacar pelo menos dois. Primeiro, o reino da graça de Deus, que Ele estabelece e mantém no coração de todos os membros vivos do corpo de Cristo por meio do seu Espírito e da sua palavra, ou seja, a sua igreja. Então, essa seria uma definição da igreja. Isso é uma representação do reino de Deus. O segundo entendimento aqui, quando se fala em venha o teu reino, é o reino de glória que um dia será estabelecido quando o Senhor vier pela segunda vez. Então todos conhecerão o Senhor, desde o menor até o maior deles, conforme nós lemos em Hebreus 8. Aliás, quando esse reino vier, meus irmãos, todo o pecado e todas as coisas que são provenientes do pecado que advém dele, deixarão de nos afligir. O pecado perde a sua eficácia, o inimigo perde a sua capacidade de nos influenciar. Então, nesse pedido, ele é um dos mais importantes dentro da oração do Pai Nosso.
venha o teu reino. E como nós ansiamos, né, pelo dia que o Senhor volta, que aí o seu reino vem com toda a plenitude. A quarta frase, seguindo aqui na meditação desse texto, ela é uma petição concernente à vontade de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesse ponto aqui, nós oramos no sentido de que os homens obedeçam às leis de Deus aqui na terra de forma tão perfeita, tão pronta, tão incessantemente, quanto os anjos já fazem isso nos céus. É aqui, meus irmãos, que nós deveríamos ser levados a pensar em duas coisas. A primeira, pensar naqueles que agora não obedecem às leis de Deus, para que fossem ensinados a obedecer, para que a eles fosse comunicado o Evangelho, que eles pudessem chegar ao conhecimento do Senhor e cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Ou seja, aqueles que estão ao nosso redor, que não conhecem o Senhor. Que o Senhor nos dê olhos para ver essas pessoas que caminham, perambulam por aí como mortos-vivos. O primeiro pensamento que nos deveria levar, quando lemos nessa frase, quando oramos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que mais pessoas aqui na terra fizessem a vontade do Pai. E o segundo pensamento que nossa mente deveria ser levada é que nós deveríamos pensar naqueles que já obedecem, que façam isso com ainda mais empenho. Que os crentes dessa terra, aqueles que já foram alcançados pela graça do Senhor, sejam mais empenhados em obedecê-lo. Hoje em dia é tão difícil, né, obedecer, parece que vai ficando pior, né? As pessoas cada vez pensam mais, e essa capacidade de pensar leva muitos à incapacidade de obedecer, é impressionante. Um crente de verdade, ele só encontra a felicidade quando ele se submete à vontade de Deus. Um crente verdadeiro, ele só encontra a verdadeira felicidade quando ele se submete à vontade de Deus. Por que é que muitos crentes sofrem? Ora, porque não entendem, porque não se submetem inteiramente à soberania do Senhor, aos planos e aos propósitos de Deus. Meus irmãos, Deus é soberano. E essa frase ela fica muito pesada quando a sua soberania, a princípio, não vem em nosso favor. Quando a sua soberania nos traz dor, nos traz separação, como é o que está acontecendo nesses dias, né, com tantas pessoas perecendo, morrendo por causa desse vírus. Então é fácil falar, né? Deus é soberano, mas é difícil declarar isso quando essa soberania aparentemente não nos favorece. Porém, nós não devemos deixar de cumprir, ou de obedecer, ou de aceitar a vontade do Senhor. Então quando nós oramos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, que o Senhor nos ajude a descansar nisso, né? Por outro lado, orar no sentido de que toda a humanidade possa conhecer a vontade de Deus, possa submeter-se a essa vontade, é uma prova de amor cristão, é uma prova de maturidade cristã da parte dos filhos de Deus. Nós devemos desejar que mais e mais pessoas venham ao conhecimento do Senhor, para que elas, ao conhecer e se submeter à vontade de Deus, encontrem a paz que o mundo não conhece, que o mundo não dá. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, a quinta frase é uma petição referente às nossas próprias necessidades diárias. Quando nós lemos aqui, ou quando nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, no versículo 11, aqui nós somos ensinados, irmãos, a reconhecer a nossa inteira, completa, total dependência de Deus. É aqui, ao dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós reconhecemos que o que nós temos vem das mãos do Senhor. Por mais que você pense que você é capaz, que você é inteligente, que você é imbatível, não tem jeito. Você tem o que lhe foi dado. Então aqui nós declaramos a nossa dependência do Senhor para o suprimento das nossas necessidades diárias. Assim como o Israel no passado precisava do maná diariamente, assim também nós precisamos diariamente do nosso pão. Com esse pedido aqui, nós confessamos que nós somos pobres, nós somos fracos, nós somos criaturas necessitadas. E nós suplicamos a Deus, que é o nosso Criador, para que Ele tome conta de nós. Obviamente, pão aqui não se refere só à necessidade de alimento. Pão aqui é um símbolo de
todas as nossas necessidades materiais. É como se nós disséssemos: Senhor, tudo aquilo que nós precisamos hoje, nós pedimos ao Senhor que nos dê. Porque o Senhor é a fonte de tudo que nós temos, de tudo que nós somos. Então essa palavra aqui, nessa palavra nós incluímos todas as necessidades do nosso corpo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Bom, fazendo um resumo rápido até agora. 5 frases. A primeira, a quem devemos orar? Pai nosso que estás nos céus. A segunda, sobre o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. A terceira frase, sobre o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, ou venha o teu reino. A quarta frase, sobre a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E a quinta, sobre as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A sexta sentença, a sexta frase que compõe essa oração, ela é uma petição a respeito dos nossos pecados. Perdoa-nos as nossas dívidas. Mesmo quando a gente ora assim, nós confessamos que nós somos pecadores. Isso é importante. Algumas pessoas até têm dificuldade em reconhecer que são pecadoras. Mas sem esse reconhecimento é impossível chegar-se diante de Deus. Então o texto ele é bem claro: perdoa as nossas dívidas. Não há quem escape à necessidade dessa afirmação. Então nós confessamos que nós somos pecadores e que nós precisamos receber diariamente o perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. A passagem paralela desse texto está em Lucas 11, que vai dos versículos, são os versículos 2, 3 e 4. Lá, a palavra literalmente significa pecado. Algumas pessoas entendem de forma errada esse texto, né? Pensam que o texto está falando de dívidas materiais. Não tem nada a ver. Nesse contexto aqui, as dívidas são espirituais. O pastor MacArthur vai dizer que os pecadores são devedores a Deus pela violação das suas leis. Deus estabeleceu as suas leis e nós não conseguimos cumprir. Então a nossa situação é de dívida eterna, constante, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. E é por isso que essa parte da oração ela é tão importante, porque ela acaba com a nossa justiça própria, ela acaba com tudo aquilo que pode nos tentar justificar, a nossa autojustificação, e ela nos ensina a manter o hábito de confessar a nossa condição diante de Deus, continuamente junto ao nosso Deus, junto ao trono da graça do Senhor, nós buscamos misericórdia, buscamos perdão e remissão dos nossos pecados. Meus irmãos, que nós nunca sejamos alcançados pelo orgulho de nos aproximar diante do trono da graça sem reconhecer a nossa condição de pecadores diante do nosso Deus que é justo, que é santo. E enquanto nós vivemos nesse mundo, nós precisamos lavar os pés todos os dias. Portanto, perdoa-nos as nossas dívidas. Bom, a sétima frase é uma declaração sobre os nossos sentimentos para com o nosso próximo, né? Nós começamos o versículo pedindo a Deus que perdoe as nossas dívidas e o texto continua: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Meus irmãos, essa é uma declaração incrível, assim. Aliás, é a única vez em que nós declaramos alguma coisa aqui, fazemos uma espécie de um compromisso para com Deus. É a única vez que isso acontece. Nós assumimos um compromisso com Deus. Senhor, perdoa-nos porque nós queremos perdoar. Nós perdoamos aqueles que nos devem. Isso é tão especial, isso é tão intenso, que o nosso Senhor Jesus Cristo faz um comentário desse ponto da oração nos versículos 14 e 15, no final desse texto. O Senhor Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui nós somos lembrados, meus irmãos, que nós não devemos esperar receber o perdão de Deus se quando nós oramos o nosso coração ainda está cheio de rancor, de ódio, de amargura, de maldade em relação àqueles que nos cercam. A gente passa por problemas, às vezes temos diferenças, temos que resolvê-las. Na nossa oração, a nossa oração, ela não vale nada sem amor. A gente tem que lembrar sempre disso. Sem amor não vale a pena, não adianta orar. Não devemos esperar ser perdoados se nós não conseguimos perdoar. Isso é intenso e é para a gente pensar nisso.
A oitava frase é uma petição a respeito das nossas fraquezas. Não nos deixes cair em tentação. Irmãos, nós sabemos que Deus não tenta as pessoas. Nós lemos em Tiago 1, versículo 13. O versículo diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Aliás, esse texto de Tiago, ele segue, na sequência o texto vai dizer exatamente de onde vem a nossa tentação. O versículo 14 vai dizer, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, quando Jesus nos ensina esse modelo de oração aqui, a pedir que não nos deixe cair em tentação, ele está nos ensinando duas coisas. A primeira, que a todo instante a gente pode cair. Não há uma pessoa que escape dessa condição. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E segundo, que devemos confessar as nossas fraquezas, as nossas debilidades e buscar a Deus para nos sustentar e não nos deixar andar em pecado. Cair, meus irmãos, nós vamos cair, nós somos falhos, a gente cai, mas o crente verdadeiro, ele não fica prostrado, ele se levanta em nome de Jesus, ele pede perdão, ele não se acomoda, ele não ama o pecado, ele sai da situação, ele sai do pecado, o verdadeiro crente. Então a petição aqui é para que nós não fiquemos lá, né? Cair a gente pode até cair, não é esse o objetivo. Nosso objetivo é viver em santidade. Nosso Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. E a palavra do Senhor nos garante, em 1 Coríntios 10, 13, que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que a possamos suportar. Então, meus irmãos, nós já temos a garantia de que não seremos tentados além daquilo que nós podemos suportar. E é por isso que o pedido nessa oração não é Deus nos livre da tentação, mas é Deus ajuda-nos a não cair quando formos tentados. Nós temos o Senhor que nos ajuda. Então, recapitulando mais uma vez e já caminhando para o fim, a primeira frase é quem devemos orar? Pai nosso, que estás no céu. Segunda, sobre o nome de Deus, santificado seja o teu nome. Terceira, sobre o reino, venha a nós o teu reino. Quarta frase, sobre a vontade de Deus, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A quinta frase, sobre as nossas necessidades diárias, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A sexta frase, sobre os nossos pecados, perdoa-nos as nossas dívidas. A sétima, sobre os nossos sentimentos para com o próximo, assim como nós perdoamos aqui os nossos devedores. A oitava frase, sobre as nossas fraquezas, não nos deixes cair em tentação. A nona frase é um pedido sobre os perigos que nos cercam, é a continuação do versículo 13, mas livra-nos do mal. Aqui, irmãos, nós somos ensinados a pedir que Deus nos livre do mal que existe no mundo e do mal que está dentro do nosso coração, do nosso próprio coração. E o terceiro, que o Senhor nos livre do maligno, que é o diabo, né? Isso aqui é como uma confissão. Nós confessamos que enquanto estamos aqui nesse corpo, nós estamos constantemente vendo, ouvindo e sentindo a presença do mal. Ele está do nosso lado, ele está dentro de nós, ele está ao nosso redor, ele está em todo canto, né? A palavra de Deus vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno, né? O verbo jaz aqui significa morrer, significa não só morrer, mas continuar prostrado, permanecer naquilo, estagnado. É assim que é o mundo em relação ao pecado. E aqui nesse contexto, a palavra jaz, né, o verbo jaz, quer dizer que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Então nós rogamos a Deus, que é o único que pode nos fazer perseverar, para que sejamos libertos do poder do mal. Aliás, essa foi a oração que o nosso Senhor fez a nosso favor, e nós lemos em João 17,15. O Senhor diz, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E para encerrar, a última sentença é uma atribuição de louvor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meus irmãos, com essas palavras a gente declara a nossa crença de que os reinos deste mundo pertencem a Deus, que é o nosso Pai Celestial. A Ele
é a que pertence em todas as coisas, todo o poder. Só ele é merecedor de toda a glória. Isso é uma afirmação contundente, pois teu é o reino, o poder e a glória. Por mais poderosos que sejam aqueles que nos rodeiam neste mundo, que aparecem nas televisões, que levam suas vidas aí, isso não é nada diante do nosso Deus. A oração termina aqui oferecendo ao Senhor uma declaração do coração dos seus filhos de que nós lhe tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que mais, nós nos regozijamos, nos alegramos no fato de que Ele sim é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é quem detém todo o poder. É Ele quem tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Então essa é uma declaração de louvor, é uma declaração final de que nós reconhecemos de onde vem todo o poder. Meus irmãos, eu gostaria de propor nesse instante a cada um de nós que examinássemos a nós mesmos, né? Depois de refletir sobre cada frase dessa oração modelo, que o Senhor nos ajude a nos examinarmos para saber se nós realmente desejamos essas coisas que nos é ensinado a pedir nessa oração, nesse modelo de oração. Eu disse aqui no começo, que milhares de pessoas repetem essas palavras dia após dia, sem nunca pararem para pensar, sem nunca considerarem o que é que eles estão dizendo. Isso é terrível. É falar da boca para fora, sem prestar atenção naquilo que é dito. Ora, essas pessoas que fazem isso, elas não têm a menor preocupação com a glória, com o reino, com a vontade do Senhor, com o seu caráter, com a sua lei, com a sua vontade. Elas estão apáticas, alheias a isso. Elas repetem essas palavras como um mantra. Não tem nenhum sentido de dependência, da pecaminosidade, da fraqueza pessoal, do perigo que ronda essas pessoas. Essas pessoas não têm amor, não têm compaixão para com seus inimigos, são implacáveis e ainda assim repetem a oração do Pai Nosso. Terrível, né? As coisas não deveriam ser assim. Agora, e quanto a nós? E quanto a mim e a você? Meus amados, que nós possamos tomar uma decisão e, com a ajuda de Deus, fazer com que os nossos lábios e os nossos corações caminhem juntos. Quando a gente orar, fazer as nossas orações, tanto esta mesmo, quanto orações baseadas neste modelo, que aquilo que a gente fala esteja realmente de acordo com aquilo que está no nosso coração e na nossa mente. O bispo Ryle vai terminar essa meditação afirmando o seguinte, abre aspas, bem-aventurado é quem verdadeiramente pode chamar Deus de Pai por intermédio de Jesus Cristo, seu Salvador, e que, portanto, pode sinceramente dizer amém de todo o coração a tudo que essa oração do Pai Nosso contém. Eu gostaria de propor aos irmãos agora, nós estamos numa transmissão de um culto de oração. Gostaria de propor aos irmãos que, quando terminasse esse vídeo, que os irmãos separassem um tempo para orar em casa, orar com a sua família, orar com quem esteja ao seu lado, ou mesmo se você estiver sozinho, separe um tempo para orar agora. Nós temos muitos motivos de oração. E se formos seguir o modelo aqui, nós temos pelo menos 10 sentenças, 10 modelos que nos auxiliam a nos colocar diante do Senhor nessa conversa maravilhosa que é a oração, esse privilégio, essa bênção que Ele nos dá como seus filhos. Mas acima de tudo, que nós possamos pedir a Deus que nos ajude, meus irmãos. Nos ajude a entender esse modelo maravilhoso de oração, a guardar esse modelo em nossos corações para que as nossas orações sejam mais efetivas, mais eficazes, mais biblicamente corretas. Que o Senhor nos ajude a viver conforme a sua vontade e a orar de forma que possa glorificar o seu nome e que nos ajude a tomar decisões para as mudanças que são necessárias em nossas vidas. Que o Senhor a todos abençoe.